Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu venho falar um pouco aqui sobre a linguagem de programação PHP. Será que vale a pena desenvolver um SaaS na linguagem PHP? Eu gosto dessa linguagem, eu já trabalho com ela há muitos anos e quero dar uma visão de gestor em relação a essa linguagem e não apenas a visão técnica dessa linguagem. Mas se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo, deixa eu te contar um pouco aqui sobre o Vivendo de SaaS. É um canal em português aqui sobre software como serviço, sobre como que tu pode escalar uma empresa de SaaS do zero e eu vejo que muita gente, muito programador, tem a ideia que vai desenvolver um software, vai colocar na internet, colocar um pouco de propaganda paga e tudo vai se resolver, ele vai ganhar muito dinheiro dessa forma. Deixa eu te dizer que não é bem assim. Tu tem que estudar outras coisas como marketing, como processos de venda, tu tem que entender tudo isso. Então, se tu é o programador e tem o sonho de algum dia na tua vida lançar uma empresa de software como serviço, eu recomendo que tu assista os outros conteúdos aqui que tem no canal. Tem conteúdo com mentorias, com pessoas que estão começando o seu canal. Também tem entrevistas com pessoas que já têm sua empresa de software como serviço e tem o que falar, né, sobre como que pode escalar uma empresa. Mas chega disso, vamos falar então sobre o PHP. Eu comecei com PHP lá por 2001. Mas vamos voltar um pouco atrás, né? Eu programo desde muito cedo, desde a adolescência eu programo softwares, faço algum tipo de desenvolvimento de software. E com o tempo eu comecei a querer desenvolver para a web. Lá mais ou menos por 1999 eu queria desenvolver para a web e não sabia como. Descobri uma linguagem chamada Perl e comecei a modificar ela. Nem entendia o que era aquela linguagem, o que fazia aquela linguagem. Só como eu tinha um pouco de experiência com programação, eu peguei aquela script e comecei a modificar ele para tentar fazer o que eu queria. Gostei, funcionava o que eu queria, mas era algo muito trabalhoso. Por exemplo, eu não conseguia conectar num banco de dados. Eu pegava e manipulava um arquivo texto. O meu banco de dados era um texto. Então eu tinha muita dificuldade em relação àquela linguagem. Eu não sabia como é que conectaria o Perl num banco de dados. Eu nem entendia de banco de dados, para falar a verdade, tá? As minhas experiências anteriores com programação, eu conectava, por exemplo, em Clipper, conectava um banco de dados DBF. Então eu não conhecia nem a possibilidade de banco de dados, por exemplo, um MySQL, um Oracle, um Postgre. Não sabia como conectar nesses bancos de dados e o pior, não sabia nem da existência desse tipo de banco de dados. Sofri muito com Perl ali, desenvolvi o que eu queria desenvolver, descobri uma linguagem chamada ASP, que era uma linguagem da Microsoft. Nunca mais ouvi falar dessa linguagem, nunca mais vi ninguém programando dessa linguagem, mas era uma linguagem muito fácil em relação ao Perl, porque eu queria fazer. E como que funcionava? Era uma tag que tu adicionava dentro do HTML. Né? Então não é o PHP também tinha isso, né? Era uma tag que tu adicionava dentro do HTML. Então tu desenvolvia todo o HTML e colocava algumas tags ali dentro e programava dentro daquela tag de PHP o que tu queria fazer. Hoje em dia o PHP ninguém mais programa dessa maneira, né? De adicionar dentro do HTML. Eu gostei do SP, fazia o que eu queria no SP, mas comecei a me decepcionar quando eu percebi que várias coisas que eu queria fazer eu tinha que pagar por algum complemento ali, alguma ferramenta, eu tinha que pagar e eu não tinha dinheiro para ficar pagando. Por exemplo, para mandar e-mail, eu tinha que comprar uma ferramenta específica para SP, para adicionar no meu código ali e para poder mandar um simples e-mail. Então eu acabei não gostando disso, descobri e eu conectava, uma das coisas que eu gostei no SP, que eu conectava num banco de dados parecido com o que eu trabalhava antigamente, né? No Clipper eu trabalhava com DBF, no PHP eu comecei a trabalhar com banco de dados do Access, então isso facilitou muito a minha vida. E quando eu fui para o PHP, que eu vi que eu não tinha mais essas limitações ali por exemplo, mandar um e-mail, de comprar algum componente, eu gostei porque era muito parecido com o SP, comecei a trabalhar daquela maneira, comecei a desenvolver, aprendi alguns bancos de dados, conectar banco de dados, gostei e a partir daquilo ali eu continuei, gostei muito e estamos até hoje aqui na nossa empresa, a gente tem um software desenvolvido em PHP. Mas o ponto aqui é, será que vale a pena tu, como um programador iniciante,
ou um gestor de uma empresa, será que vale a pena escolher o PHP como uma linguagem para a tua empresa, para crescer a tua empresa ali? Será que tu não vai ter problemas com essa linguagem depois? Então eu vou falar alguns pontos aqui para te pensar, para te ponderar em relação à escolha da linguagem de programação que tu vai usar na tua empresa. Primeira coisa seria escalabilidade. Será que o PHP é escalável? Uma vez eu estava conversando com... A gente desenvolveu tudo em PHP aqui, tá? Na nossa empresa, o nosso software, o e-gestor, ele foi todo desenvolvido em PHP. Eu nunca escrevi nenhuma linha de código do nosso software, eu sempre trabalhei como gestor da nossa empresa. Apesar de eu programar há muitos anos, já no início desse software aqui, eu já não estava mais na linha de frente programando. Mas a gente desenvolveu em PHP, temos um software há muitos anos, com milhares de clientes em todo o Brasil. E alguns anos atrás, a IBM, né, mandou um vendedor aqui na nossa empresa, queriam nos vender servidor e outras coisas aqui para nós. Eles nos questionaram, será que vale a pena PHP como linguagem principal? Será que tu não vai ter problemas de escalabilidade? E o que eu respondi na época para o vendedor da IBM é que o Facebook foi desenvolvido em PHP e ele quer uma aplicação maior do que Facebook. O Facebook era mais difundido na época, né? Foi lá, sei lá, por 2015, o Facebook estava bem forte na época. E realmente, né, o Facebook foi desenvolvido em PHP e tu quer uma aplicação maior do que o Facebook para ser usado PHP. E claro que não importa a linguagem de programação que tu for usar, se tua empresa crescer muito rápido, tu vai ter problema de escalabilidade. Isso tu não tem muito como fugir. Em qualquer linguagem de programação, tu vai ter problema de escalabilidade. Mas eu quero te dizer que hoje, nossa empresa que tem milhares de clientes em todo o Brasil, tem milhares de novas pessoas testando o software, porque se tu entra no nosso software, tu clica ali em teste gratuitamente, tu pode ter acesso na hora ao software e testar o software na hora. A gente tem milhares de novos testes por mês na nossa plataforma, sem problema nenhum, tá? Então, escalabilidade, tu não vai ter problema com PHP. Ah, mas determinada linguagem ia ser muito melhor em relação a isso. Cara, isso é uma discussão como política, como futebol. Sempre vai ter uma linguagem melhor, sempre tu vai ter esse debate é gigantesco. Eu não recomendo que tu entre nesse tipo de debate, porque senão ele é infinito, tá? Mas o PHP é bom o suficiente para tua empresa crescer e tu escalar ela com PHP sem problema nenhum. Outro ponto aqui seria contratação de profissionais, né, de programação para continuar desenvolvendo teu software. Digamos, tu começa teu software, tu vai ter que, de repente, cuidar de outras coisas, tu quer tirar umas férias, quer fazer alguma outra coisa, tu vai ter que ter profissionais trabalhando na tua empresa. Será que tu vai encontrar profissionais de PHP para trabalhar na tua empresa? E a resposta é sim. É uma das linguagens de programação que tu mais vai achar profissionais no mercado. Eu estava dando, antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava dando uma procurada na internet para ver a popularidade do PHP no mundo e, se eu não me engano, é a quinta linguagem mais usada no mundo hoje, é PHP. Tem seus problemas, eu não estou dizendo que ela é perfeita para tudo, ela realmente tem seus problemas, mas ela é boa o suficiente, tu não vai ter grandes problemas usando PHP. Então, é isso, tá? Eu não quero me aprofundar demais, não quero deixar um vídeo comprido demais. PHP é bom o suficiente para te começar a trabalhar sem problema nenhum. Se tu quer começar uma empresa de software como serviço, tem outras. Eu vou deixar aberto aqui nos comentários para te debater se tu pensa diferente, se tu acha que determinada linguagem é melhor que outra para realmente fazer a tua empresa crescer, inclusive para encontrar profissionais, né? Porque esses são os pontos principais ali, como gestor, que eu quero ver. Seria escalabilidade e contratação de profissionais. Um outro ponto que a gente poderia conversar seria, será que ela é uma linguagem que seria rápida de desenvolver? Porque, de repente, tu quer desenvolver uma nova funcionalidade. E eu acho que eu não sou conhecedor profundo de outras linguagens para realmente falar sobre isso, se uma outra linguagem seria muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais ágil de desenvolver do que PHP. Provavelmente existe, mas eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso. Mas
Tu já parou para pensar como que tu vai escalar a tua empresa? Como que tu vai fazer para vender teu software? Como que tu vai fazer para fazer o marketing da tua empresa? Tu acha realmente que basta desenvolver o software, colocar na internet e tudo está resolvido? Eu recomendo que tu dê uma olhada nos outros conteúdos aqui que tem aqui no canal, tem bastante conteúdo. Recomendo também que tu participe da nossa comunidade no Facebook. Eu não sei se tu sabe, mas a gente tem um grupo no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são mais de 4.000 pessoas nessa comunidade debatendo sobre SaaS, profissionais, gente que já tem uma empresa de SaaS. Recomendo que tu participe, tem bastante conteúdo legal lá. E me segue também no Instagram. No Instagram eu sempre abro caixinhas de pergunta. Tem bastante gente que vai me perguntar lá sobre detalhes sobre como escalar uma empresa, sobre como contratar um vendedor, como fazer o marketing, como fazer a propaganda paga, que ferramentas usar para escalar, será que eu preciso de um CRM, que ferramenta de automação de marketing eu uso. E tem bastante esse tipo de conteúdo também no meu Instagram. O meu Instagram é @vivendodesas, SaaS com 2A. Me segue lá, eu acho que tu vai gostar. Muito obrigado e até os próximos vídeos.